O Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria. Por que ele foi para a Embaixada da Hungria? Porque ele se coloca como prisioneiro político. Ele é um prisioneiro político, porque ele está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. De fevereiro deste ano foram divulgadas. A esquerda conseguiu inverter o golpe de Estado. Ela conseguiu proteger os golpistas, não fazer nada contra o golpe, tá? Apertar a mãozinha de Macron, apertar a mãozinha do senil do Biden. Continua a baboseira woke, bem gostosa essa mulher, e conseguiram renovar, proteger os golpistas, e criou esse fascista criou o fascista do STF, que persegue pessoas, e o Bolsonaro, que não é idiota, e criar esse processo contra esse golpe que não ocorreu, né? Que é uma cópia do janeiro americano. É muita coincidência que é o mesmo janeiro, né? E isso vai empoderar o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai usar o glamour de ser um prisioneiro político. Do ex-presidente Jair Bolsonaro se refugiando na Embaixada da Hungria no Brasil. E Igor, traz os ele detalhes. pode, se ele achar que ele está sendo perseguido politicamente, ele pode, qual o problema? Se fosse o Lula era maravilhoso ao fazer isso, né? Vocês são hipócritas também, né? Pra gente, né, sobre essa informação, que peso essa informação tem. Realmente foi um momento onde as imagens é possível ver o próprio embaixador Miklos Raumai enviando pizza, levando cafeteira para Bolsonaro. Realmente foi um momento onde ele ficou ali por 2 dias. Porque o cara é um ícone da direita. O presidente da Hungria é um ícone da direita. Na Embaixada da Hungria. E qual é a polêmica em torno disso? Esse momento em que Bolsonaro ficou esses 2 dias na Embaixada, aconteceu... E é engraçado que eles filmam o cara em preto e branco como se fosse um criminoso. 4 dias depois que a Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente, ou seja, ele está proibido de deixar o Brasil. E o que acontece? Uma embaixada de um país aqui no Brasil significa que é um pequeno pedacinho de terra daquele país em solo brasileiro. Exato. É um local onde o Brasil não tem autonomia. Exatamente. E o tiro vai ser pela culatra, o Bolsonaro vai embora. Ele vai virar um prisioneiro político. Ele pode morar na embaixada até o Trump ser eleito. Isso vai causar um problema pro Lula absurdo. O Lula destruiu a defesa do golpe, a luta contra o verdadeiro golpe de Estado, reativou o woke, toda essa besteirada de nega com turbante, africanismo, essa baboseira trouxa, tosca, que não resolve o nosso problema de 1.400 inflação. Tu anda nos mercados, no Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre, tem uma tabela. Por favor, governador, não aumente os preços, não sei do que, porque o governador, porque ele é woke, o governador é gay, eu dou a bunda, portanto vote em mim, né? Woke. Ele vai aumentar os impostos dos produtos básicos. Isso vai encarecer mais. Enquanto isso, o que o PT tá preocupado? Com merda. Tu merece a tua falta de popularidade, Lula. Aí, ó. É preciso respeitar. Quem quiser colaborar com o canal, a assinatura está aí, Catarse a partir de R$5, após a partir de 10, doações livres via Pix. Copie e cole o Pix, seu aplicativo bancário, doe quanto quiser. Vamos acompanhar isso aqui. A soberania do país naquele território da embaixada. Então, Bolsonaro indo para a embaixada da Hungria é como se fosse um pedacinho da Hungria. Tá, nós já entendemos isso, ninguém é retardado, cara. O Brasil não tem poder sobre a embaixada, somente a própria embaixada tem poder sobre ela. Claro que existe uma regra, existem algumas regras em torno disso, mas a princípio é isso. O Brasil não tem autonomia sobre a embaixada da Hungria. Graças a Deus, porque o cara vai ser perseguido por alguém, pode se refugiar em algum lugar. Qualquer outro país, é preciso respeitar a soberania daquele país, ainda que em solo brasileiro. Que cara redundante, nós já entendemos. Então, criou-se a especulação de que Bolsonaro, sentindo que poderia ser preso preventivamente pela Polícia Federal, foi então se abrigar na Embaixada da Hungria, já que a PF não poderia simplesmente bater na porta da Embaixada e entrar. É preciso cumprir uma série de requisitos, inclusive a autorização do embaixador. Então, que não será dada porque, como é o nome do cara? É o nome do húngaro lá de direita. Especulação de que Bolsonaro estaria buscando ali na Embaixada da Isso, Hungria. exílio político. E quem é que criou o precedente do exilado político? O Lula. E eles vão dizer, por que o Lula é um herói exilado, que iam lá acampar, fazer novena, rezar. Lembra aquela putaria toda na volta da cadeia do Lula? Agora o Bolsonaro pode fazer a mesma coisa. Por que vale para um, não vale para o outro? É isso que eles vão dizer. O asilo político. Aí os evangélicos vão falar do perdão.
da hipocrisia. Já que não pode deixar o país por determinação da justiça. Isso repercutiu muito negativamente na imagem do ex-presidente, porque nos bastidores... Não, acho que não repercutiu negativamente para quem? Para a militância dele? Como é que repercutiu negativamente pro Bolsonaro se a popularidade do Lula está em queda? Não faz sentido isso. O que se fala é que isso é praticamente um atestado de culpa, Bolsonaro assumindo a culpa dele. Não, isso é uma revelação. O Bolsonaro está dizendo que ele é um prisioneiro político. Ele é uma excelente tática. Ele está dizendo que ele está sendo perseguido. E vocês não prestam atenção na narrativa que está ocorrendo globalmente de que o Bolsonaro é um prisioneiro político, de que o STF persegue as pessoas politicamente. Ninguém fala disso, né? Vocês estão cagando para isso como se isso não estivesse ocorrendo. Nos inquéritos que tramitam contra o ex-presidente. Ora, por que ele buscaria asilo político numa embaixada? Porque ele é um prisioneiro político. Se diz inocente. É basicamente essa linha de investigação. Quer dizer isso aí. Quer dizer, um cara que é perseguido politicamente, um Estado pode dizer que tu é culpado, tu é perseguido. Quer dizer, esse cara argumenta como um jornalista do Estado. Interessante isso. Do ponto de vista do Estado. O Estado está dizendo que tu é culpado. Tu pode não ser culpado. Ao mesmo tempo, olha a contradição, ao mesmo tempo que o PT e a esquerda empoderam o STF para perseguir o Bolsonaro, inventaram esse golpe besta que não existiu, tá? Eles, até porque o Bolsonaro não manda em nada, ele é uma figura, tá? Ele tem uma família de figuras, o Lula não tem. Então a longevidade política do Bolsonaro é maior que a do Lula. A hora que o Lula morrer, acabou. Eles não pensam nisso também, a esquerda, né? Eles só pensam africanamente. Seja lá que merda significa. E no feminismo decolonial. Parece o nome de chimia isso. Geleia, pra quem não sabe o que é chimia. É geleia. No Rio Grande do Sul os caras chamam de chimia. Não sei porquê. Tudo bem. O Bolsonaro é um prisioneiro político. Tá? E ele foi buscar asilo político. E vocês não prestam atenção nisso. Então, ao mesmo tempo que o PT fala que a polícia que pertence ao Estado, enquanto o Lula enche o cu da polícia de dinheiro, mata os negros, não é essa narrativa que tu viu ali na nega falando ali, dos assassinatos desses, todos os hipócritas esses caras, tá? Ele usa o poder do STF. Que se o STF tem o poder de fazer isso com um ex-presidente da República, ele pode fazer o que ele quiser com nós. Presidente. Não, vem lá para fora. Olha a primeira pergunta. Sobre a embaixada, presidente, o ministro intimou que hora da explicação? Você está dizendo,